Saravá, boa noite. Hoje eu venho passar uma orientação importante para os filhos e filhas aqui na Terra, a respeito de como age as forças das trevas, ou a força ali que sejam dos quiumbas, dos trevosos e dos magos negros. Como age essas forças na vida dos filhos? Como é possível identificar? Através da breve explicação que eu deixarei aqui, então vocês poderão identificar muitos aspectos, muitas coisas que provavelmente pode ser a ação de quiumbas e de trevosos, de seres trevosos. Agora, como que os trevosos e os quiumbas, então eles entram na vida, na caminhada da pessoa? Só tem uma maneira dos quiumbas e trevosos adentrarem a sua vida, o seu ser, a sua caminhada, o ventre da sua família. É dando abertura para eles. E como se dá abertura para os trevosos? Simples, tendo raiva, tendo inveja, fofocando, intolerância, preconceito, julgamento, manipulação, traição, passar os outros para trás, enganar, manipular. Tem muitas situações. Eu acredito que esses exemplos já são o suficiente para que você saiba que a lista é grande. Então, quando se põe em ação esse tipo de emoções, esse tipo de atos, de atitudes, então são aberturas, brechas, para que eles atentamente não deixem passar a oportunidade, então instale fios, justamente isso, são fios, como tubos flexíveis no vosso corpo. E daí então, aí começa todo o trabalho deles. É importante deixar claro que um quiumba nunca está sozinho. Eles sempre andam em bando, em legiões. Eles nunca andam sozinhos. Então, quando uma pessoa diz que uma pessoa está ali sofrendo uma obsessão dentro de um terreiro, ou mesmo em algum outro templo, em outra religião, que ele está possuído, não é um só ser, mas são vários, é uma legião. Cada integrante dessa legião tem vamos utilizar desse termo, uma especialidade, para que vós possa saber, através desse exemplo, como a coisa procede. Então, digamos que um quiumba, um trevoso, então adentrou a sua vida por uma discórdia ou por uma traição. Então, ele entra, por quê? Porque é afinidade, porque esse espírito trevoso ou esse quiumba, então quando encarnado, então ele sempre esteve envolvido com aspectos de traição. Então aquilo o chama, ele fareja, se ele estiver passando, porque eles estão rondando em todos os lugares. Então, essa é a brecha que eles adentram, instalam fios naquele momento, porque quando uma pessoa está em desequilíbrio emocional, mental ou físico, espiritual, então é uma abertura, uma fragilidade. É como se abrisse o seu campo de defesa. Então, nessa pequena abertura, ele instala esses fios em nós. E daí ele começa através desses fios, então, a injetar na sua mente incentivos para que vós continue traindo, para que vós continue enganando. Estamos usando o exemplo da traição, mas pode ser todas aquelas outras coisas que eu disse. Discutir, roubar, julgar, condenar, tudo isso. Então ele vai incentivando a pessoa cada vez mais se desequilibrar. Então a pessoa irá mais e mais cometer aquele deslize.
E quanto mais deslize acontece, mais começa a desequilibrar a vida da pessoa. Quanto mais desequilíbrio acontece, mais insatisfação esse ser humano que está sendo obsediado irá passar. Frustração, desgosto, tristeza, começa a adoecer, e daí toda essa insatisfação, todo esse desequilíbrio está ligado à especialidade de outros quiumbas e outros trevosos. Tem um que é ligado ao vício, aos vícios, ao vício da bebida, ao vício do cigarro, ao vício da glutoneria, de comer exacerbadamente. Tem um especialista para cada. Inclusive tem aqueles que são especialistas em fazer a pessoa se desvirtuar sexualmente, de ter inúmeros parceiros, de não ter compromisso com nada, de estar ligado somente àquilo que é o prazer da carne e nada que seja ligado a sentimentos. Então, quando eles começam a agir, a certo ponto, depois de meses, porque a princípio será imperceptível, a pessoa estará tão envolvido com as investidas desses seres. Essas investidas são essa alimentação naquilo que eles têm a especialidade de fazer vós continuar repetindo, dando murro em ponto de faca, continuar repetindo os erros. Então, a partir disso, quando a pessoa se render conta da situação, então a vida dele já poderia estar um pouco desequilibrada, então estará ladeira abaixo. E daí, toda aquela insatisfação, sentimento de culpa, tudo aquilo então irá aumentar de uma forma exponencial, cada vez mais. Quanto mais aumenta os desequilíbrios, mais baixa o padrão vibratório da pessoa que está sendo obsediada. Quanto mais baixo está seu padrão vibratório, mais vulnerável fica para qualquer tipo de investida, até mesmo de qualquer doença. Basta mudar o tempo, mudou o clima, a estação do ano vai estar adoecendo. Dores de cabeça e uma série de coisas. E quanto mais tempo eles passarem obsediando a vós, mais crônica a situação se torna. Chega a um ponto que depois de anos da investida desses seres, então a pessoa passa a ter aqueles sintomas de dor de cabeça fortíssimas e tudo mais, como que meio que implantado já na cabeça do ser. E daí depois, quando há uma desobsessão, então existe todo um processo de cura para restabelecer todo o dano que foi causado por esses seres. Agora vamos a uma outra parte também muito importante, que veja que o interesse deles não é só por vós, não é só por uma pessoa, por um ser humano. Mas sim pelo maior número de pessoas possível. Então, se um ser desse, ele entra na sua vida, ele não vai entrar só na sua vida. Aonde quer que vós esteja, aonde quer que vós andar, aonde quer que vós esteja trabalhando, seu círculo de amizade, seu relacionamento, a sua família de sangue, tudo, aonde quer que vós esteja, então ali também eles estarão. E adivinha, todas as pessoas têm os seus momentos de fragilidade, então eles aguardam esse momento e também começam a adentrar a vida de todas essas pessoas, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, seus tios, tias, avós, avós, amigos, parentes, chefes, companheiros de trabalho, porque o interesse deles é quantidade de energia, o que nutre eles para cada um na sua especialidade, é o vício,
É a discórdia, é o medo, é o pavor, é a ansiedade, é o desespero, é a tristeza, é a agonia, é a doença. Então essa energia provocada por essas situações é que nutre esses seres, que muitas das vezes são, claro, seres humanos que desencarnaram, continuam tendo ter livre-arbítrio quando desencarna do outro lado, então escolhe permanecer pelo lado da ignorância, das trevas da ignorância. Então eles são movidos pelo espírito de vingança, pelo espírito de discórdia, de vício, de perversão sexual, de violência, de preconceito. Então, eles, vamos dizer que não têm escrúpulos, não têm dó de ninguém. Então, quanto mais tempo esses seres estiverem na vossa vida, mais pessoas eles irão alcançar. Vão se alastrar como um câncer por toda a sua caminhada. E daí é onde as coisas começam a não dar certo, nada dá certo. Às vezes vós tem muitas portas abertas, tem muitas oportunidades, que seja na área do seu trabalho, que seja na área do amor, na área, né, de realizar sonhos, não importa. Vós tenha muitas portas abertas, porém os seus caminhos passam a estar cheios de obstáculos. Estarão repletos de obstáculos, até um ponto que esse caminho se bloqueie. Então, vós começa uma coisa, está tudo certo, tudo andando bem, de repente aquilo cai. E cada queda, então, o seu padrão vibratório vai descendo cada vez mais, vai se tornando mais sutil. E vós mais insatisfeito, e daí vós começa a culpar-se, a achar insuficiente, incapacitado, que vós é feio, que vós não pode. E daí de repente vós começa uma outra atitude, uma outra atividade, aquilo está para dar certo, começa a caminhar e cai novamente. Então fica esse constante, nada se realiza, tudo permanece, não um mês, 2, 3, mas sim um ano, 2, 3, 5, 10, tem pessoas que passam uma vida sem saber o que está acontecendo e sem procurar ajuda. Então, muitas das vezes a pessoa, se ela, vamos dizer que a pessoa emprestou um dinheiro para tal pessoa, para um amigo. E esse amigo, ele tem condições, né? Ele precisou naquele momento daquela quantia, e daí vós cedeu essa quantia. Mas essa quantia para vós irá servir ali na frente. Daí está tudo certo. Quando é o dia daquela pessoa lhe pagar, por exemplo, o que acontece? Eles vão na frente, como eles já se instalaram nessa pessoa também, eles vão criar um percalço, vão criar uma dificuldade ali, ou alguém daquela família irá adoecer, precisará de médico, de remédio, ou um acidente, ou perde o serviço, algo irá acontecer lá. E aquele dinheiro que vós contava com ele não retorna. Estou dando breves exemplos para que vós vejam que muitas situações que não se completam nas vossas vidas, boa parte, para não dizer a maioria, são investidas de seres trevosos, quiumbas, zombeteiros. Já foi dito isso aqui mais de uma vez e repito novamente. Cada 10 pessoas que vós possam ver andando nas ruas, conhecidas ou desconhecidas, que sejam essas pessoas, a cada 10, 6 estão sofrendo algum tipo de ataque espiritual e de magia negativa, que vós conhecem como magia negra. E isso vai além daquilo que seja a sua capacidade.
Vós pode ser uma pessoa inteligente, vós pode ter concluído os seus estudos, as suas capacitações terrenas, né? Ali naquilo que diz respeito a ter uma profissão. Vós tem força de vontade, vós levanta cedo, vós tem disposição para ir trabalhar, que esteja quente, que esteja frio, que esteja chovendo, vós tem a disposição, mas nada vai para frente. Tudo permanece amarrado. Fica bem próximo daquilo que é a maldição na vida de uma pessoa, porque a maldição também existe. Então, cada um tem que começar a fazer o quê? Comecem a observar, porque muitas das vezes, você pode pensar que a culpa está para aqueles que têm família, aqueles que são casados, que a culpa está na companheira ou no companheiro, que a culpa está no filho, que a culpa é da sua mãe, que a culpa é do seu pai, que a culpa foi do vizinho, mas muitas das vezes não. Eles te sugestionam nos momentos de queda, de insatisfação, quando as coisas dão errado, que daí você se desmonta, cai prostrado. Então eles aproveitam e injetam mais situações danosas primeiro para o seu plano mental. Do plano mental virá para o plano emocional. E nisso, quanto mais tênue, quanto mais sutil, quanto mais pequeno for esse seu campo vibratório e denso ele se tornar, vós ficará suscetível a qualquer tipo de carga energética. Até cargas que fazem uma certa normalidade em cima desse plano, que é a inveja, tudo isso também lhe fará muito mal, porque vós deixará de ter esse campo vibratório, essa áurea energética que funciona como um certo escudo que não permite que muitas das coisas ali adentrem e daí te façam mal ao seu corpo físico, não se instale no seu corpo físico. Então, geralmente, formas, pensamentos, miasmas, cargas de inveja, a princípio ficam grudadas nessa áurea. Agora, quando essa sua áurea está sutil, está muito fina, então tem uma facilidade muito grande de penetrar e entrar em contato com a sua matéria. E daí, como vós já estará desequilibrado, entenda que quando vós tem uma doença no corpo, isso vem dos corpos mais sutis. Então aquilo acontece lá no mental abstrato, com os padrões que vós vem vivendo, e isso vai descendo para o sexto corpo sutil, para o quinto corpo, para o quarto, para o terceiro, até chegar no seu corpo físico. Quando chega no seu corpo físico, vós fica doente. E daí, se a pessoa é uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito brava, uma pessoa que discute com todo mundo, só vive de mal com o mundo, então pode observar que essa pessoa tem graves problemas no aparelho estomacal e digestivo. Já a pessoa que vive sob as investidas do medo, é uma pessoa que vive na sombra do medo. Ele tem medo de sair, ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de poder viver a própria vida, de assumir as suas próprias responsabilidades, ele tem medo de começar uma etapa nova na vida. Essa pessoa começa a ter complicações no seu aparelho cardiorrespiratório. Dei 2 exemplos de situações que podem ser identificadas claramente agindo no corpo. Claro, depois tem
aquilo que seja a contribuição do próprio ser humano, porque não é que todas as coisas venham diretamente dos seres trevosos, é óbvio. Se uma pessoa ele tem ali algum problema estomacal ou no aparelho cardiorrespiratório, então alguma coisa ele anda fazendo de desequilíbrio, anda comendo muita porcaria, né? Coisas que não convém ficar dando continuidade, se alimentando ou bebendo em demasia, então é claro que vai causar também um descontrole físico. Então não se pode também jogar tudo o que está acontecendo nos ombros daquilo que seja uma investida espiritual de baixo calão. Tem também as suas responsabilidades, né? Cada qual também tem as suas responsabilidades. Já que eu afirmei lá no início dessa explanação que as investidas só são possíveis devido à abertura que cada um permite, através de desequilíbrios tolos. Então façam bastante atenção, observem, meditem, analisem a vossa vida, como ela está se apresentando. Não fique apoiado só pensando que isso é espiritual, que também existe a sua parte, a sua responsabilidade nisso. Tanto naquilo que é o andamento da investida desses seres, como também aquilo que pode se tornar a cura, a libertação dessa escravidão magística e de investidas de seres trevosos. Então saiba que vós tem a possibilidade, isso não é algo que vós tenha que passar a vida toda. Talvez lhe sirva de lição para toda a vida, passar brutas, né, e pesadas experiências. É um aprendizado pela dor. O ser humano tem duas opções de poder aprender, pelo amor ou pela dor. Pelo amor, observando todos os semelhantes que todo dia, toda hora, todo momento estão experienciando, estão agindo, estão reagindo em cima de todo tipo de situação, que seja familiar, que seja no casamento, que seja com os filhos, que seja em amizade, que seja em trabalho, que seja de forma íntima, de forma particular, da vida pessoal de cada um. Então, através de se observar, não o ser, não em julgar o seu semelhante, mas observar o que está fazendo com que aquele ser tome aquelas atitudes de egoísmo, de inveja, de raiva, de vingança. Existe sempre um movente. E daí isso é aprender pelo amor, porque daí quando é uma oportunidade, uma situação daquela se apresentar de forma semelhante na sua vida, vós vai lembrar daquilo que vós observou e falar, não, se eu seguir o caminho, esse caminho aqui, que aquele meu semelhante seguiu, eu já sei o resultado, eu vi o que aquela pessoa passou, então eu vou seguir o outro caminho. Isso é aprender pelo amor. Agora, aprender pela dor é ignorar tudo isso e ainda julgar o semelhante, porque quando vós julga o seu semelhante, não importa ele quem seja, pode ser um desconhecido, mas se vós julga, vós está condenado. Vós não será julgado, vós já estará condenado. Porque o julgar pertence só ao Divino Criador. Nenhuma entidade, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum mestre, ninguém tem o cúmpito do julgamento, somente o Divino Pai. Então, não queiram assumir o lugar do Divino Criador em julgar o seu semelhante.
É melhor que vós se cale, não julgue, observe o que está fazendo aquele ser humano, aquele conhecido, aquele parente, aquele amigo, a estar tomando aquelas atitudes. Acho que isso é o suficiente para que vós possam meditar, possam observar e possam começar a entender como é a ação desses seres. Quando há uma quebra de magia, quando se acende as velas, quando se faz o ritual para a quebra da magia, para a desobsessão, para qualquer processo magístico, aquilo estará quebrado. Aqueles seres serão capturados e encaminhados para o lugar de merecimento ou lugar de onde eles vieram. Então, a partir disso, então, tem todo um trabalho para poder recompor a sua áurea, ir limpando o seu corpo, estabilizando, retornando um padrão energético adequado, limpar a sua casa, os seus caminhos, o seu trabalho, limpar essas pessoas que eles estavam obsediando, que eles estavam investindo, porque tudo está contaminado, é como uma sujeira que tem que ser limpo. Então tudo isso leva um tempo, e daí, com o passar do tempo do trabalho, quando é feito, então as coisas começam o quê? A se tornar mais leves, começa a surgir oportunidades, as coisas, vós começa a não só ter portas abertas, mas vós começa gradativamente a caminhar. Lembre-se, vós passou uma investida de magia ou uma investida de seres trevosos durante muito tempo. Então, não é que em um dia ou em 7 dias vai estar completamente restaurado como lá, antes de tudo acontecer. Até mesmo porque existe a responsabilidade da nossa parte, das entidades espirituais, em poder fazer tudo com extrema cautela. Porque estamos lidando com um ser que já está desequilibrado, está numa condição muito baixa de vibração. Então, para se trabalhar, para ir se restaurando o quadro mental, o quadro emocional, romper bloqueios e traumas, limpar tudo isso, então requer uma minúcia, requer uma habilidade, requer um tempo, uma sutileza, para que a coisa vá sendo feita gradativamente. Então faça muita atenção em tudo isso que o Marabu acabou de dizer para vós. Meditem e comece a tomar providência para que vós se tornem livres. Agora vós começam a entender de uma certa forma quando o Cristo disse: conheça a verdade e ela te libertará. Saravá e boa noite.